A graça e a paz, amados irmãos e irmãs, aqui no canal Remanescentes Ômega com o irmão Sérgio Oliveira. Então vamos para mais um vídeo aí falando sobre a grande tribulação, o fim dos tempos. E mais um vídeo dessa série de vídeos a respeito do tempo profético, né? Tempo do fim. E também vamos falar esse vídeo aqui sobre a questão da angústia de Jacó. O que quer dizer a angústia de Jacó, né? Com a grande tribulação, com o fim dos tempos. Então vamos aí estudar mais um pouco da palavra de Deus. Acompanhe comigo aí em mais um vídeo aqui no canal Remanescentes Ômega. Não esqueça de curtir o canal, deixar se inscrever também, para que realmente a gente possa cada vez mais estar chegando, né, até aos nossos internautas, né, pessoal do YouTube. E vamos para mais esse vídeo. Então acompanhe comigo. Hoje eu estudo sobre a grande tribulação, fim dos tempos e a angústia de Jacó, tá certo? Então vamos aqui para a palavra de Deus, vamos para a Bíblia, o livro da verdade, certo? Antes de vir aqui em Gênesis capítulo 32, vamos aqui para lá no Novo Testamento, o livro de Mateus, né? Mateus, certo? Mateus. Estou usando aqui a Bíblia King James atualizada, certo? Vamos aqui para o livro de Mateus, aqui nos evangelhos históricos, do ministério do Senhor Jesus Cristo na terra. Mateus capítulo 24, mais uma vez, né? Então, Mateus capítulo 24, vamos seguir aqui. Então, aqui, o verso primeiro, né, começa aqui falando que o Senhor Jesus Cristo estava reunido aqui com os apóstolos, né, com os discípulos. O verso primeiro diz: Então Jesus saiu do templo e, ao caminhar, seus discípulos chegaram mais perto dele para lhe apontar as construções do templo. Ele, entretanto, lhes observou: Estais vendo todas estas coisas? Com toda certeza eu vos afirmo que não ficará aqui pedra sobre pedra, pois que serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, isso aqui é uma das profecias, né, que fala da destruição do templo no ano 70, né? Destruição no ano 70 pelo general Tito, general romano, no ano 70. Então, aqui já fala que ele já profetizou a respeito da destruição do segundo templo. Veja bem, tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e lhe pediram: Diz-nos quando ocorrerão estas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos. Ou seja, então, aqui o Senhor Jesus já falava para eles através do final dos tempos, né? Só que às vezes eles não entendiam e pensavam já que o final dos tempos era naquele tempo, o tempo deles. Mas o Senhor se referia, fez uma síntese, né? Fez uma parábola, ele fez ali uma ligação entre a destruição de Jerusalém e também hoje da Jerusalém atual, né, que, como diz lá no livro de Gálatas, o apóstolo Paulo diz no livro de Gálatas, que ela é escrava com seus filhos. Depois a gente vai estudar o que significa isso. Então aqui ele fala, né, ele faz a síntese entre os dois sinais do que ia acontecer com Jerusalém, né, um exemplo, um resumo do final dos tempos, com a perseguição também. Naquele tempo o povo romano perseguiu, né, o povo judeu, né, ali, e possivelmente também o povo de Israel, né, é o mesmo povo, só que no caso ali, quem morava ali em Jerusalém, né, se denominou para poder, desde a época da separação das duas tribos, né, Judá e Benjamim, e as outras 10 tribos, as outras 10 tribos ficaram sendo chamadas de Israel, e as tribos de Judá e Benjamim, o povo judeu, mas é um povo só, né? É um povo só, que é Israel. Então ali ele fez aquela síntese, ele fez aquela parábola da destruição das duas, tanto do templo como da cidade de Jerusalém, e agora com o fim do mundo. Aí os discípulos perguntaram quais sinais. No verso 4 ele diz: Então Jesus lhes revelou: Cuidado que ninguém vos seduza. Né? Algumas traduções dizem seduz, outras traduções dizem enganar. Ele diz: Pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando eu sou o Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. Ou seja,
é o que está acontecendo hoje, né? Principalmente no YouTube, é o que está acontecendo em denominações, né? Religiões, as pessoas dando ouvido a vários tipos de coisas. Tem que saber se realmente aquilo que está sendo falado está de acordo com a palavra de Deus, está de acordo com a Bíblia. A própria Bíblia, ela explica a si mesma, a própria palavra, ela se explica. Né? Aí que ele diz, né, do fim dos tempos, né? Eu ouvirei falar de guerra, de um rumor de guerra, né? Muito do que a gente já estudou, nação contra nação, que sempre está havendo e o que está havendo hoje em dia também, sempre houve, certo? Mas aí é o princípio das dores, é o tempo do fim. Ele diz, ó, contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto, ou seja, já é, né, a terra, já é o mundo dando sinais das primeiras dores, né, de parto. E aí que se inicia com o quê? Com a chegada, com a ascensão a Bíblia diz que o príncipe deste mundo, né, do inimigo, né, do próprio anticristo, do próprio Satanás encarnado na pessoa do anticristo. Ou seja, é aquele que quer toda a adoração voltada para ele, desviar a adoração que as pessoas adoram a Deus, adoram o Senhor Jesus, é o Espírito Santo de Deus, e mesmo que não esteja adorando diretamente a ele, mas ele faz com que as pessoas adorem outras coisas, estejam preocupados com outras coisas, com as coisas mundanas, com as coisas do mundo, do que preocupado com a adoração a Deus. Então, aí é que tá. Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse, cuidado que ninguém vos engane, né? Então, aqui diz o seguinte, ó. Vamos aqui, o amor vai se esfriar, vai se multiplicar, né? Aqui ele fala, e assim quando vides a profanação horrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, né, que é quando for construído o terceiro templo, né, e essa profanação, ela já acontece, esse tipo de profanação, ela já acontece no mundo hoje, né, aqui vai ser o ápice da profanação vai ser quando for construído o terceiro templo, né, que o anticristo se estabelecer, o anticristo vai se estabelecer lá, por quê? Porque o povo de Israel, o povo judeu, ele vai achar que o anticristo é o Messias que havia de vir, só que o Messias já veio, que é o Senhor Jesus, né, que o Senhor Jesus ele deu o Espírito, no caso, né, para os discípulos, para os apóstolos, escreverem aqui as profecias, escrever a palavra de Deus, para a gente ficar, né, atento, para a gente ficar realmente resguardado dentro da palavra. Aí aqui ele diz, ó, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Então aqui ele já está fazendo a síntese da destruição de Jerusalém, que aqui quando foi destruído, né? Que as pessoas tinham que fugir, tinham que sair da cidade, né? Cuidado para que a vossa fuga não aconteça nem no inverno nem no sábado, né? Porque o povo de Israel guardava o sétimo dia da semana, que é o sábado, aliás, guarda ainda, certo? E a questão do inverno também, porque ficaria mais difícil a fuga. Então ali o Senhor Jesus ele viu todas essas questões cuidadosamente, né? Aquele que estiver no campo não volte para pegar a sua túnica, né? Ele exemplificou aqui, certo? Agora, muito importante isso aqui, ó, para nós entendermos, é muito importante isso aqui. Ele diz no verso 22, ó, e se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva, mas por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado. Então você vê que até também, dentre os povos dentre os judeus, há relatos históricos, eu já li alguns livros, relatos históricos diz que à meia-noite, né, deu-se um grande sinal, né, em Jerusalém, deu-se um grande sinal, o cerco já tinha sido fechado em Jerusalém, mas miraculosamente, ainda algumas pessoas conseguiram se salvar, né, ainda conseguiram sair da cidade disfarçado, conseguiram sair da cidade para alguns locais que como era noite, o cerco não estava vendo, né, não conseguiu ver. Eu vi alguns relatos, vi que as portas, as próprias portas da cidade se abriram sozinha, né? Alguns relatos dizem, alguns livros, que aconteceu isso. E a Bíblia diz que muitos foram salvos, né? Muitos foram salvos, mas também muitos não foram, ainda ficaram na cidade ainda, outros se esconderam, né? Mas aí quando o general Tito invadiu Jerusalém e matou todos, destruiu tudo, né? O templo, pegou todas as coisas do templo, alguns queimou, destruíram, né? E assim foi aquela grande destruição de Jerusalém. Então aqui no verso, aqui ele diz, né, que se levantarão falsos cristos, falsos profetas. Mas onde eu mais quero chegar também nessa questão dos eleitos é que no final dos tempos nós sabemos, através do livro de Efésios, de outras cartas, carta ao Gálatas, carta ao Timóteo, o apóstolo
chamado pelo Senhor Jesus, pelo Cristo ressurreto, né? Ele mesmo escreveu e disse que não há judeu nem grego, ou seja, não existe mais essa separação entre os povos que Deus fazia antes com o povo judeu e com o povo gentil, as outras gentes do mundo, né? E aliás, até mesmo no Velho Testamento, a gente vê que todos aqueles que queriam adentrar, né, para a religião judaica, para a fé no Deus Todo-Poderoso, no Deus Altíssimo, tinha acesso, né? Tinha acesso. Então a gente vê que principalmente agora, no tempo agora oportuno, Pedro teve até aquela visão, né, lá em Atos, que aquele grande lençol vinha cheio de animais, répteis, né, qual Pedro não comia. Ele disse: Senhor, nunca coloquei alimento nenhum impuro na minha boca. Aí ele disse: Pedro, não torne-se, a voz diz: Pedro, não torne impuro aquilo que eu santifiquei. Então o Senhor Jesus, ele falava ali não de alimentos, ele mostrava como alimento, mas o que ele estava querendo dizer era o quê? Que ele tinha que pregar o evangelho à gente do mundo, que eles consideravam as outras pessoas do mundo impuras. Então aí Jesus disse: não, você vai ter que pregar esse evangelho para eles também. Aí foi que Pedro entendeu. Até aí, então, precisou aquela revelação, aquela visão, né? Mesmo Pedro andando vários tempos com o próprio Senhor Jesus Cristo, mas Pedro ainda não tinha ainda abridamente entendido essa questão, que ele tinha que pregar o evangelho. Então foi preciso Deus, mais uma vez, vir com a visão, e aí Pedro viu que realmente tinha que ser pregado o evangelho para o povo gentil. Quando é pregado o evangelho, aqueles judeus, né, aqueles judaizantes que guardavam a lei mosaica, todos aqueles preceitos, ordenanças, certo? Que estavam passando para o novo caminho, juntamente com a pregação dos apóstolos e dos discípulos, aí ele tinha o quê? Ele tinha que agora até então ir pela doutrina dos apóstolos. Então a palavra de Deus diz aqui que muitas coisas eles deixaram de fazer, ou algumas coisas continuaram a fazer, mas que novas coisas vieram, né, como diz lá no livro de Atos, capítulo 15, e outras partes, que eles tinham que realmente buscar a Deus em espírito e em verdade, em oração. Os apóstolos se apartaram para ficar em oração, o estudo da palavra, e ali eles iam passando, né, até então os ensinos de Jesus, né, sendo escrito. Então chegou até nós também, né, ficou estabelecido o batismo nas águas, juntamente com o batismo do Espírito Santo, certo? Ficou estabelecida a Santa Ceia e outras coisas mais que os judaizantes tinham que fazer agora no novo caminho, certo? E houve aquela disputa se precisava circuncidar, se não precisava, né? Os dízimos naquela época ainda era dado no templo, né? Porque até então o templo não tinha sido destruído ainda, só no ano 70 que o templo foi destruído, certo? Depois que foi feito o livro aos Hebreus, falando a respeito da questão dos dízimos, certo? Fazendo aquela síntese, né? Analisando o Velho Testamento, analisando o Novo, né? E vendo que o sacerdote do Senhor Jesus não vem do sacerdote levítico, vem do sacerdote de Melquisedeque, e Abraão dizimou a Melquisedeque, né? Ou seja, quer dizer o quê? Que nós também somos sacerdotes para com Deus, né? Os homens chamados, os homens eleitos, como o Senhor Jesus chamou Pedro, chamou Paulo. Assim também ele comissiona através do seu Espírito homens de todas as gerações, né? Homens de Deus, pastores, né? Apóstolos, homens de Deus, esses que estão no encargo de levar o evangelho, né? Que vivem da questão do evangelho. Então, se somos abençoados com o pai Abraão, nós também realmente temos que praticar as mesmas obras do pai Abraão pela fé. Certo? Mas aí na questão na questão da circuncisão, Paulo disse que não precisava mais, que a circuncisão é do coração, certo? Então, amados, a gente tem que ver essa questão aí. Agora, na questão do dízimo de Abraão, de Isaac, de Jacó, que dizimaram, né? Antes da lei, como diz lá no livro de Hebreus, antes da lei, né? É correto, né? Eu creio. Por quê? Porque Abraão dizimou a Melquisedeque. Melquisedeque é o mesmo sacerdote do Senhor Jesus, né? O sacerdote, ele é sacerdote de Deus Altíssimo pela ordem de Melquisedeque, certo? Não é da tribo de Levi, é pela ordem de Melquisedeque. E Melquisedeque, né, recebeu o dízimo de Abraão, e assim por diante. Mas depois a gente faz um estudo sobre essa questão, né? Essa questão aí que houve entre o povo judeu, o judaizante, passando para o novo caminho, que é o cristianismo. Mas, amado, então é o seguinte. Então aqui ele fala do fim dos tempos e fala também da grande tribulação. Então aqui no verso 26, ó, verso 26: portanto, se vos dissereis que ele está no deserto, não saiais, ou ainda ele está ali mesmo nos cômodos de uma casa, não acrediteis.
Pois da mesma maneira como o relâmpago parte do Oriente e brilha até no Ocidente, assim também se dará a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se reunirão os abutres. Imediatamente após o tormento daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão estremecidos. Ainda tem um sinal para aparecer ainda, que é no verso 30 diz: Então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra prantearão e verão o Filho do Homem chegando na nuvem do céu com poder e majestosa glória. Né? Então, você tem que analisar isso aqui também, né? Vou virar aqui para poder ficar melhor de ler. Aí depois ele começa com a parábola da figueira, né? Ó. Aí ele diz, no verso 31 ele diz, ó. Ele enviará os seus anjos com poderoso som de trombeta, e esses reunirão os seus eleitos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus, que ele está falando da sua volta. Que, na verdade, a volta de Jesus é o arrebatamento. Né? A volta de Jesus ela se liga com aquilo que Paulo diz, 1 Tessalonicenses, né, no capítulo 4, que fala do arrebatamento, e em outras partes da Bíblia que fala, somente lá em Apocalipse, que fala da volta do Senhor Jesus. Né? Aqui fala uma parte muito importante que se liga com o que o Apocalipse está dizendo. Ele diz, ó, portanto, aprendei com a parábola da figueira, quando, pois... Não, é que ele já fala... Aqui ele já fala da questão da parábola, né? Agora vamos voltar aqui para o verso 28, que diz, ó, onde houver um cadáver, aí se reunirão os abutres, né? O mesmo que fala lá no Apocalipse 19, quando a espada que sai da boca de Deus, né? Daquele que está sentado sobre o cavalo, para derrotar totalmente o anticristo e a besta, e a imagem da besta e o falso profeta. A Bíblia diz aqui, aí ele começa aqui, ó, falando das parábolas, certo? Fala que como aconteceu, verso 37, como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem, porque no dia que antecederão o dilúvio, né? Então, todos esses exemplos que aconteceram no passado, ele fala da questão da chegada do Filho do Homem, né? Do Filho do Homem, certo? Aqui ele fala, 2 homens estarão na lavoura, um será arrebatado, mas o outro deixado. Né? O que é o arrebatado? É a própria foto do Senhor Jesus. Verso 40 diz, ó, 2 homens estarão na lavoura, um será arrebatado, mas o outro será deixado. Ou seja, fala das duas descendências, do joio e do trigo. Quem é trigo vai ser arrebatado, quem é joio vai ser destruído. Né? 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será arrebatada e a outra ficará para trás. Né? Fala de novo das duas descendências, né? O bode e as ovelhas. Quem é ovelha se salva, quem é bode vai ser destruído. Por isso vigiai, porquanto não sabeis em que dia virá o nosso Senhor. Nós não sabemos a data certa, né? Eu vejo aí muitas pessoas nos vídeos aí, marcando data, né? As pessoas continuam teimando, marcando data. Meus irmãos, os sinais é para a gente ver que a brevidade da volta de Jesus está próxima. Mas os sinais ele não diz a data correta não, do dia e da hora não. Aqui os sinais são para se cumprir as profecias e a gente saber que está perto, né? Jesus disse, quando depois vir todas essas coisas acontecerem, saber que está próximo às portas. Mas ele não diz, ó, naquele dia já vai voltar. Não, naquele dia nem Jesus nem os anjos sabem, somente o Pai. Ô glória, estão vendo aí? Contudo, ele tem ideia, se o proprietário de uma casa soubesse que a hora viria o ladrão, se colocaria em sentinela e não permitiria que a sua residência fosse violada. Portanto, ficar igualmente vós alerta, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos esperais. Está vendo aí? Então você vai acontecer o quê? Vai se cumprir os sinais, né? As pessoas ficam marcando dados, ficam se frustrando, né? Por isso que ele diz, ó, em que menos esperar, porque isso aí vai fazer que as pessoas fiquem descrentes. Porque vê o sinal acontecendo, e cadê, nem vê, não sei o quê. É o caso de várias pessoas que estão dizendo aí. Já na época de Pedro disse, né? Que os violadores, né, aqueles incrédulos, ficavam dizendo, cadê o Senhor que não vem, né? Mas aí Pedro fala, né, que o Senhor virá com seus anjos, né, com o álido e a trombeta, certo? E os mortos ressuscitarão primeiro também, como diz Paulo, e assim por diante. Então, os sinais são para a gente ficar, nós somos da luz, ficar percebido e sempre ficar vigilante, vigiai. Né? Agora, quem não quer saber de nada de Deus, quem não está nem aí para a palavra, quem não tem oração, quem não tem comunhão, quem não tem vida com Deus, quem não tem vida no altar, quem não se preocupa com a sua santidade, o pessoal não está nem aí não. Né? Tão preocupado não. Mas quem está preocupado sabe o tempo, sabe discernir o tempo. Agora, não marcar data, não marcar data. É esperar o sinal se cumprir e a cada dia mais se santificar com Deus. A Bíblia diz, sede santo como eu sou santo. Nós não somos perfeitos, estamos buscando a perfeição, mas como é que a gente a cada dia mais tem comunhão com Deus? Através do estudo da palavra, através da oração, através da comunhão, né? Se congregando e assim por diante. Entretanto, supondo que esse céu, aqui ele fala de outras parábolas, né?
e assim por diante. Aqui no verso 25, né? Portanto, o reino do céu é semelhante a 10 virgens, que ele fala da parábola das 10 virgens, por isso que tem que ter o azeite, né? As 10 virgens, cinco tinham azeite, outras 5 não tinham. Né? 5 delas eram sábias, mas outras 5 eram inconsequentes, ou seja, não tiveram paciência, não esperaram, foram para o mundo, né? Não guardaram, não cuidaram da unção. A Bíblia tem que cuidar da unção e a unção cuidará de nós. A unção é o Espírito Santo, né? É o óleo grosso, é o óleo derramado, é o azeite, né? Então você tem que prestar atenção nisso aí. Então você tem que guardar a unção, cuidar da unção, não deixar que a unção se afaste de você. Tem que estar todo tempo procurando santificar cada dia. A Bíblia diz que o santo santifica ainda mais. O justo fica justo ainda mais. Agora o incrédulo vai ser cada vez mais incrédulo, né? Aquele inconsequente vai cada vez mais ser inconsequente e assim por diante. O sujo vai cada vez mais se sujar, certo? Porque quando se o noivo demorar a chegar, tenha paciência, né? Aqui na parábola diz que o noivo demorou a chegar e todos ficaram com sono e adormeceram. Né? À meia-noite ouviu-se um grito, eis que vem o noivo, sai ao seu encontro. Ó. Tá vendo? À meia-noite vai ter um momento que vai dar-se a trombeta. E aí quem está percebido, quem está lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, graças a Deus, né? Vai ser salvo, que justamente são os remanescentes ômega, são aqueles últimos remanescentes da igreja fiel, do povo de Deus, que é judeu e gentios, né, unidos pela cruz de Cristo. Eles são o Israel espiritual de Deus. Então o anticristo vai perseguir esse povo, mas Deus vai dar o escape, Deus vai dar força até o último momento. Quem sobreviver até lá, Deus vai dar força, né? Só que os tempos vão ser abreviados, porque a Bíblia diz, ó, se os tempos não fossem abreviados, ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos ou dos escolhidos serão abreviados aqueles tempos. Então vai ser um tempo de angústia, como o tempo de angústia de Jacó, certo? Da mesma forma vai acontecer. Falar nisso, vamos aqui para o livro de Gênesis, capítulo 32. Gênesis, abra aí comigo, Gênesis 32, certo? Que fala, né? Fala da questão da angústia de Jacó. Por que a angústia de Jacó? Porque nós sabemos, né, que Jacó ele foi abençoado, né? Ele foi abençoado na questão porque o irmão dele não deu crédito, né? Não deu crédito à questão da primogenitura, não deu crédito à questão da espiritualidade. Então, Jacó ele foi abençoado, certo? Ele quis a espiritualidade, o irmão dele não quis, né? O irmão dele é Edom, o irmão dele é Esaú, comeu o guisado vermelho, certo? E ali Jacó foi abençoado no lugar dele. Então Jacó ele tinha aquilo no coração, né? Então depois Jacó ficou com grande angústia, mas aquilo ali era profético, ele tinha que acontecer. Por quê? Porque é pelo Espírito, não é pela carne. Ali Deus quer mostrar que a bênção é espiritual. Ou seja, apesar de Saul ter a primogenitura, mas não deu valor às coisas espirituais. E Jacó deu, disse, então você não dá valor às coisas espirituais, eu dou valor. É igual ao tempo de hoje. No tempo de hoje as pessoas, né, independente, às vezes as pessoas nascem dentro da igreja, mas tem os pais evangélicos, tem os pais na congregação, né, ou tem pais espirituais, dependendo de denominação ou religião, né, aqui eu não prego religião, prego a palavra, prego o amor do Senhor Jesus, prego a verdade. Mas a pessoa tem uma determinada educação cristã, mas às vezes cresce, a família cresce, né? Tem 1, 2, 3, 4 filhos, né? Cresce. Vai ter uns que se afastam, mais na frente vão se afastar. Ou mesmo estão, mas a gente não vê aquela espiritualidade, vê muita religiosidade, mas não vê a espiritualidade. Então vai ter um, né, que vai dar valor à questão da espiritualidade. Às vezes é aquele que a família menos espera, é aquele menor, como aconteceu com Davi. Você vê que na família de Davi, o pai dele não chamou nem ele para a reunião dos filhos, achava que ele era o menor, não, muito. Ali ele vai ter que ver, vai reparar as ovelhas, não tem nada a ver não. Então ali quando Samuel, ele chegou, que os filhos se reuniram, perguntou, tu tem mais algum filho? Tenho, chama ele. Aí quando chamou que Samuel viu que Samuel ungiu, aí o Espírito Santo deu o sinal, é esse o meu escolhido. Então, meus irmãos, é pelo Espírito. A escolha, tomar posse é pelo Espírito, é algo espiritual, você tem que tomar posse do espiritual. Deus deu um dom, Deus te deu um presente, Deus me deu um presente, então eu tenho que tomar posse. Né? Quando você passa num concurso, você
tem que ir lá passar nas provas, fazer os exames, passar tudo direitinho, né? Depois tem que comparecer nas datas certas que o recurso humano daquele concurso pede para você ir. Você vai, faz a sua assinatura, você é lotado no determinado posto de trabalho, e aí você recebe a sua posse, você assina a sua posse. Então aí você tomou posse, você começa a trabalhar, ganhar seu salário. Então ali realmente está acontecendo aquele melhor emprego na sua vida. Você também no espiritual, você tem que tomar posse, só que como? Espiritualmente. Como é que eu tomo posse? É através do Espírito, é através da fé. Mas eu tenho que praticar essa fé. Não é uma fé fingida, não é uma fé só falar de boca, não. Eu tenho que ser obediente a Deus. Tenho que ser obediente, tenho que ir oração, tenho que pedir, tenho que agradecer, tenho que me humilhar na presença do Senhor, certo? Eu vou ver Deus. A Bíblia diz, sem santificação ninguém verá Deus. Como é que você vê Deus? Através da santificação, tá certo? Só através da santificação que você consegue ver a Deus. Então, meus irmãos, vamos ver aqui. Jacó deu prosseguimento à sua viagem quando o anjo de Deus saíra ao seu encontro. Assim que Jacó os observou, exclamou: Este é o campo de Deus, e por isso deu àquele lugar o nome de Manaim dos dois exércitos. Jacó enviou mensageiros para a região de Seir, também conhecida por Edom, com o objetivo de se reunir com Esaú. Certo? E lhes ordenou: Assim falarei Esaú, meu senhor, eis a mensagem de teu servo Jacó. Habitei junto a Labão e ali permaneci trabalhando até esses dias. Ganhei bois, jumentos, ovelhas e cabras, escravos e escravas. Envio agora esta mensagem ao meu senhor para que me recebas em paz. Então Jacó foi ricamente abençoado por Deus, né? Obedeceu a Deus, foi ricamente abençoado, né? Dizimou. Também disse que se Deus fosse com ele em tudo ele daria o dízimo, né? Dizimou também, né? Ofertou ao Senhor, sacrificou, e aí Deus o abençoou grandemente. Os mensageiros voltaram a Jacó com as seguintes notícias: Fomos a teu irmão Esaú, ele mesmo vem agora ao teu encontro, e há 400 homens com ele. Jacó teve grande medo e sentiu-se deveras angustiado. Então aqui é a angústia de Jacó. Da mesma forma, meus irmãos, da mesma forma, o povo de Deus, nos dias de hoje, sente uma angústia. Às vezes as pessoas, oh meu Deus, eu pequei tanto, tá certo que eu me arrependi, eu aceitar o Senhor Jesus como meu único e legítimo Salvador, mas é aquele medo, alguma coisa que você fez para trás, alguma coisa que você realmente às vezes ficou com aquele medo, algo que você achou que fez de errado, não se desculpou com aquela pessoa, aconteceu algo. Assim era Jacó ficou com medo. Da mesma forma hoje, né? Na grande tribulação, o povo de Deus vai ficar angustiado, aquela mesma angústia, né? Buscando a Deus em oração, em frente ao extremo perigo, né? Porque Jacó, que se colocou em frente ao extremo perigo, podia ser que o irmão dele quisesse matar ele, mas ele tinha que passar por aquela região, ele tinha que se estabelecer ali, que ele estava vindo com a sua família. Então ele tinha que, de uma forma ou de outra, ele tinha que se encontrar com o irmão dele. Então ele orou, ele buscou a Deus, né? Ele se angustiou com o Senhor: Senhor, me perdoa, Senhor, me dá força, né? Senhor, ele disse no coração dele: Senhor, tu sabe que ele queria a primogenitura, ele queria o espiritual, o irmão dele não quis, mas mesmo assim ele ficou, né, um pouco constrangido. A Bíblia diz assim: ó, pois assim planejou: se Esaú vier e concentrar seu ataque em um dos grupos, o outro terá chance de escapar. Então ele fez dois grupos, né? Então Jacó orou, né, mais uma vez: Ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me orientaste, retorna à tua terra e à tua parentela, e eu te farei prosperar. Então ele ia retornar, era um comunicado de Deus, né? Mesmo às vezes a pessoa vendo o que Deus vai fazer, vendo o comunicado de Deus, as pessoas mesmo assim ainda ficam com medo ainda, mesmo assim, as pessoas ficam constrangidas, né? Às vezes acontece alguma coisa, por causa da carne, por causa a Bíblia diz: na verdade o espírito está preparado, mas a carne é fraca, né? Então mesmo assim você ainda tem um pouco de medo, tá certo? Então Jacó foi do mesmo jeito. Hoje na grande tribulação, quando já está começando as guerras, os rumores de guerra, né? Na grande tribulação hoje, aqui, ó, hoje, quinta-feira, 28 de setembro, certo? 28 de setembro, muitas coisas acontecendo, sinais acontecendo, as pessoas com medo, as pessoas clamando assim, as pessoas atemorizadas, né? E é porque a gente está começando agora. Imagine quando tiver naquele tempo mesmo, quando começar os 7 anos. A Bíblia diz aqui, ó: livra-me, portanto, das mãos. Ele diz: eu reconheço que eu não sou digno de toda a bondade, verso 10, e lealdade misericordiosa com que tens tratado o teu servo. Eu não tinha senão um cajado para atravessar o Jordão, e agora posso formar 2 exércitos. Livre-me, portanto, das mãos do meu irmão Esaú, pois tenho medo dele, para que não venha matar-nos a todos, inclusive as mães e as crianças. Então ele tinha medo do irmão dele matar, né? Matar ele, toda a família, por causa que da raiva e da fúria que o irmão dele queria depois pegar ele. Mas olha o que aconteceu: ele se humilhou ao Senhor. Foste tu com efeito que disseste: eu te acumularia de bênção e te tornaria a tua descendência
como a areia do mar, que se não pode contar de tão numerosa. Assim, depois de passar ali mesmo a noite, separou entre seus rebanhos o presente para oferecer ao seu irmão Esaú. O presente de 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros. 30 fêmeas de camelo com seus filhotes, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentos e 10 jumentos. Jacó dividiu todos esses animais em grupos e pôs um servo para tomar conta de cada rebanho. E deu a seguinte ordem: ide adiante de mim e deixai espaço entre os rebanhos. O primeiro deu esta ordem: quando meu irmão Esaú te encontrar e te indagar de quem és, para onde vais, a quem pertence o que está diante de ti, responderás: é de teu servo Jacó, é um presente oferecido a Esaú, meu senhor, e ele mesmo chegará atrás de nós. Assim Jacó deu a mesma instrução ao segundo e ao terceiro e a todos os que caminhavam atrás dos rebanhos que seriam entregues. Eis, disse ele: como falareis a Esaú quando o encontrardes? E declarareis: teu servo Jacó, ele mesmo chegará atrás de nós. Em verdade, dizia Jacó para si mesmo: eu aplacarei a ira de Esaú com o presente que me antecede. Em seguida, me apresentarei a ele e talvez me conceda a graça da paz. O presente seguiu adiante e Jacó repousou um pouco naquela noite no acampamento. Naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque, levando consigo suas 2 mulheres, suas 2 concubinas e seus 11 filhos. Assim que as pessoas passaram, Jacó fez com que também atravessasse o rio, tudo que lhe pertencia. Entretanto, ficou para trás sozinho. Então chegou um homem que se pôs a lutar com ele até o arraial do alvorada. Tá vendo aí? Então aqui eu quero que você preste atenção nessa questão aqui. Verso 24, 25. Quando o homem percebeu que não seria possível dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que ele deslocou a coxa enquanto lutavam. Então ele declarou: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Contudo, Jacó lhe rogou: eu não te deixarei partir, a não ser que me abençoes. Ao que o homem lhe inquiriu: qual o teu nome? Jacó, respondeu ele. Então o homem orientou: não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel, porquanto como príncipe lutaste com Deus e com os seres humanos e prevaleceste. Oh, glória a Deus. Então é bênção, quando você bota a sua vida diante de altar, quando você oferta diante de Deus, pede a Deus mais fé, mais unção, mais força. Aqui foi o que Jacó fez. Em meio a uma grande crise, em meio a uma grande angústia, mas ele orou a Deus, disse: Senhor, me abençoa, Senhor, me dá força. E aí ele disse: como é teu nome, Jacó? Não se chamará mais Jacó, mas Israel, porquanto lutaste com Deus e com os seres humanos e prevaleceste. Oh, glória a Deus. É bênção, né, irmãos? Quando você se orienta, quando você realmente lê, quando você mesmo absorve, examina uma passagem tão maravilhosa dessa, você fica cheio de unção, fica cheio da presença de Deus. A Bíblia diz: ó, suplicou Jacó prontamente: dize, rogo-te, revela-me como te chamas, replicou o homem, porque me pergunta pelo meu nome? E ali mesmo o abençoou. Então aquele anjo ali era um anjo de Deus, né? Mandado pelo próprio Deus para abençoar Jacó. E ali ele teve a certeza que ele poderia ir, que ele ia ser abençoado mais uma vez. Mas primeiro ele orou, ele se humilhou ao Senhor. A Bíblia diz: então denominou Jacó aquele lugar Peniel, face de Deus, porquanto afirmou: vi a Deus face a face, e contudo a minha vida foi poupada. Oh, glória! Ao romper da aurora, Jacó atravessou Peniel, mancando por causa do golpe que havia levado na coxa. Por esse motivo, os descendentes de Israel até hoje não comem o músculo ligado à junta do quadril dos animais, porquanto ele feriu a Jacó na articulação da coxa do nervo ciático. Então ali Jacó ele recebeu a sua bênção, né? Mais na frente, no verso 33, eu não vou ler tudo, né? Mas vamos ver aqui só na parte, depois você em casa aí você lê direitinho, né? Só na parte que ele se encontra, né? Se encontra aqui com Esaú, né? Em seguida, então perguntou Esaú, o que, verso 8, então perguntou Esaú: e o que pretendes fazer com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho? Ao que Jacó lhe replicou: é um presente para ti, uma maneira de encontrar graça aos olhos do meu senhor. Mas Esaú contestou: eu tenho o suficiente, meu irmão, guarda o que é teu, né? Aqui ele diz, ó, ele mesmo... Verso 3 ele diz, ó, e ele mesmo, passando adiante de todos, por 7 vezes prostrou-se por terra antes de abordar o seu irmão. Ainda se prostrou 7 vezes, que é o número perfeito de Deus, né? Antes de chegar ao seu irmão. Então perguntou, né? Mas Esaú contestou: eu tenho o suficiente, meu irmão, guarda o que é teu, né? Então Esaú recebeu o irmão dele com muita alegria. Contudo, Jacó estou: não, eu te suplico. Então ele ali deu os presentes, né? Que ele tinha guardado ali para Esaú, né? Pediu para ele aceitar o presente, né? Então Esaú orientou a ele
a tomar a caravana e partir, né, para frente. Todavia Jacó disse que estava com muita criança, né, ia esperar mais um pouco para depois ir, ia devagarzinho mesmo, por causa das crianças pequenas, certo? Depois Isaú disse que ele ia deixar aí com a parte dos homens para poder ir guardando ele também. Então ali deu tudo certo, né, irmão? Ficou tudo bem para Jacó, né? Jacó partiu para Sucote. Tendo, pois, retornado de Padã Arã, Jacó chegou sã e salvo à cidade de Salém, uma cidade de Siquém, em Canaã, e acampou bem perto da cidade. Ó. Tendo, pois, retornado de Padã Arã, Jacó chegou, aqui no verso 18, são e salvo à cidade de Salém, uma cidade de Siquém, em Canaã, e acampou bem perto da cidade, né? Tá certo? Salém também é um pseudônimo, né, de Jerusalém, né? Salém. Então ele diz aqui, ó, por 100 peças de prata adquiriu 2 filhos de Amor, pai de Siquém, parte do campo onde erguera o seu acampamento. Ali erigiu um altar que denominou El Elohi Israel. Deus Todo-Poderoso é o Deus de Israel. Glória a Deus. Amém? Então é isso, meus amados. É a fé genuína, a fé verdadeira que nós vamos conseguir passar. Nós vamos conseguir passar pelas provações, né? Pelas provações, aí vamos conseguir. Porque Deus é bom. Deus é bom. E é de toda honra e toda glória eternamente. Glória a Deus, né? Então esse foi mais um estudo da grande tribulação, fim dos tempos, angústia de Jacó. Então se inscreva aí nesse canal, certo? Dê o seu like. Glória a Deus. Para que estejamos sempre aqui fazendo os estudos. Não temas, né? Canal Remanescentes Ômega, certo? Esse é o canal que nós estamos aqui dando os estudos. Por quê? Porque é muito importante a gente aprender a verdade, é muito importante a gente ter o conhecimento da palavra. Glória a Deus. Então é por isso que estamos aqui sempre reunidos neste estudo maravilhoso. Glória a Deus. E é isso, amados irmãos. É isso. Então, até o próximo estudo. A graça e a paz. Qualquer coisa você comenta, alguma coisa aí. Mas temos a certeza que é joelho no chão, é oração. Deus é conosco, para que estejamos sempre prontos, sempre aptos a estarmos com as vidas diante de Deus, em oração, com a vida diante de Deus, através do estudo da palavra, porque os tempos difíceis se aproximam. E a igreja vai ser livre. Como? Não que ela não vá passar pela grande tribulação. A igreja passa pela grande tribulação, né? Como vimos aqui na angústia de Jacó. Jacó teve que passar por aquela tribulação, mas ele orou ao Senhor pelo livramento e Deus o livrou. Também nós vamos ser livres. A Bíblia diz que Deus vai dar o livramento. Assim como caíram as pragas do Egito e o povo de Deus não foi assolado, não foi praguejado, o povo de Deus não recebeu as pragas, mas sim recebeu o livramento. Né, através do sangue do Cordeiro, através do sangue dos umbrais da porta. O anjo destruidor, quando passou pelas portas, ele não destruiu os primogênitos. Da mesma forma também o povo de Israel não ficou doente, não passou fome, não padeceu necessidade. Por quê? Porque Deus livrou o seu povo. Assim também, né, vamos confiar cada dia em Deus, e Deus dará o livramento, em nome de Jesus. Então, graça e paz, amados. Até o próximo estudo aqui no canal Remanescentes Ômega. Eu sou o irmão Sérgio Oliveira. Grande abraço aí para todos.